A galera, é, vocês têm alguma dúvida em relação à questão do Napoleão Bonaparte? Enfim, o conteúdo está lá disponível, então toda vez que tiver dúvida, eu também estarei aqui disponível. Todas as vezes que vocês tiverem dúvida, vocês podem ir lá e consultar o material, tá? Aí qualquer coisa, acho que semana que vem a gente tem. é, eu vou pedir para manter essa aula da terça-feira, essa live na terça-feira, porque aí a gente tem essa live na terça. Essa semana não tem plantão, eu vou gravar uma videoaula para sexta-feira. Eu acho que eu vou fazer, na verdade, um esquema de, ao invés de ser uma aula longa, assim, de 20 e poucos minutos, eu vou gravar 3 pequenos vídeos. E aí vai, eu coloco uma postagem, e na outra postagem eu coloco uma atividade para sexta-feira. E aí, com isso, a gente dá uma cravada no conteúdo. E aí, então, a gente mantém a live da semana que vem, na terça-feira. E ainda tem um plantão antes da prova, que eu acho que a prova é dia 27. E aí, hoje são 17, né? Então, tem bastante tempo ainda. Então, o povo está chegando. Olha só, nós temos aqui, por enquanto, 984 pessoas. Temos aqui 16 people. Only 16 people. Muito bem. À medida que a galera vai chegando, se tiver alguma dúvida, vocês vão me chamando aqui. Moçada, é o seguinte, eu preciso falar de um assunto muito importante hoje. Enfim, se qualquer dúvida vocês tiverem em relação à questão da Revolução Francesa, do período napoleônico, vocês me consultem depois, tá? Porque eu vou dar mais uma avançada aqui no conteúdo. Não sei se vocês estão lembrados, mas a gente falou inicialmente que eu iria a partir do Iluminismo fazer 4 viagens assim, uma para os Estados Unidos, outra para o Brasil, outra para a França e outra para a Grã-Bretanha, para a Inglaterra. E aí esse é o momento. Então eu vou deixar um pouco a França e vou falar da Inglaterra para mostrar como que o Iluminismo impactou a Inglaterra, tá? Inglaterra, viu, Davi? Não vou falar Grã-Bretanha, só depois. Muito bem. E aí, então, se já estão preparados, segurem seus cintos que a gente vai começar agora. Pô, tá entrando, olha só, pô, eu pensei que no início, assim, a gente teria aí umas 10 pessoas, já temos um quórum aqui até significativo, coisa impressionante. Qualquer dúvida, pessoal, só me chamar aqui. O meu escudeiro fiel, Matheus Magalhães, está sempre aqui pronto a me ajudar nas funções, mas Ana Luísa, se estiver aí, manifeste isso, por favor, diga, estou aqui, Edmar. Estou aqui para mostrar para você as perguntas do chat, e se porventura houver. Alguma pergunta, a galera que entrou aí depois, vocês têm alguma questão, tem alguma dúvida em relação à questão do conteúdo, que eu disponibilizei até sexta-feira? Eu havia mencionado para vocês que eventualmente a gente ia fazer uma atividade, mas eu desisti. Desisti porque vocês já estão cansados, vocês estão cansados de mim, você não aguenta mais ver a minha cara, e aí, enfim, então eu desisti, tá? Mas é porque a gente já tem algumas atividades que já a gente vai fazer tudo pelo caos. A gente vai fazer nesse esquema que a gente está fazendo mesmo, tá? Sem nenhum problema. A Carol mandou mensagem aqui para mim. Carol, minha amiga Gisvesques. Bom dia, povo que chegou aí depois. Podia ser excursão, né? A gente podia fazer uma excursão para a Inglaterra, inclusive. Só que parece que houve um decreto do governo federal bloqueando todas as entradas e saídas, entradas de estrangeiros e saídas. Eu acho que via aérea ainda pode, mas a gente não vai poder sair do país, não. O negócio tá, enfim, tá esquisito. Bom dia, Rafael Azevedo Maranhão Alves. Pessoal, agora sem mais delongas. Bom dia, Edmar. Bom dia, Ana Luísa. Isso. Eu já tinha te chamado aqui, eu falei assim, a Ana Luísa não apareceu hoje. Não é possível que ela não vá aparecer. Demorei um minutinho para entrar, mas entrei, cheguei. Boa. É o seguinte, galera, se vocês tiverem alguma dúvida, Ana Luísa, olha aí o chat para mim, fazendo um favor, qualquer coisa, vocês me chamem aqui, tá? Eu estava dizendo, a galera, tem muita gente que está entrando agora, e eu estava dizendo o seguinte, que é inicialmente o nosso plano, porque eu deixei os conteúdos mais... teoricamente, eu deixei os conteúdos assim que seriam mais impactantes para o presencial, assim. Então, eu deixei para o final. Porque, geralmente, quando a gente está presencial, a gente estuda o iluminismo, aí já vai para Inglaterra e França. E aí depois faz as outras coisas.
E aí eu inverti. Inclusive, geralmente, a gente nem consegue trabalhar o Brasil direito, assim, porque nunca dá tempo direito. A gente quase mal chega na proclamação da República. Mas esse ano eu inverti, então eu consegui dar todo o conteúdo e muito mais nos Estados Unidos, todo o conteúdo do Brasil, o da Revolução Francesa, no período napoleônico, tem um vídeo lá para assistir, viu, galera? Se vocês tiverem dúvidas, vocês me acionam depois. Tem gente que me procura e aí eu faço uma mini aulinha com áudio, sabe? Então aí como é para pessoa, direcionamento diretamente para a pessoa, aí eu acho que a pessoa consegue entender melhor, tá? Então aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar mensagem, tá? Porque eu preciso ir para a Inglaterra, eu preciso falar desse conteúdo, tá? E aí eu vou falar disso, vou falar hoje, vou falar na sexta-feira, vou gravar 3 aulinhas curtinhas, para complementar o conteúdo que eu vou trabalhar hoje, e aí eu vou deixar para sexta-feira para vocês, porque essa semana não tem plantão. E aí na semana que vem a gente tem aula na terça-feira, eu vou pedir para manter essa aula da terça-feira, e aí a gente tem um plantão na quinta-feira também. Então aí tem algum tempo ainda para a gente consolidar esse conteúdo, que também é bem de boa, tá? Diga, Maria de Fátima, deixa eu ver aqui com a Maria de Fátima, qual será o conteúdo da prova? Olha só, vai cair a Revolução Francesa, e vai cair esse conteúdo que eu vou trabalhar também sobre a Inglaterra, tá? A prova está bem de boa, na verdade, viu? Mas é para estudar isso. Em relação aos capítulos, eu falo, se alguém puder, por exemplo, conferir para mim, são os primeiros capítulos do livro, da Revolução Francesa, período napoleônico e as revoluções inglesas, tá? Então é isso. Então vamos lá, vamos para frente. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês e aí a gente vai começar a falar de um assunto. Quem já assistiu o Game of Thrones? Quem assistiu The Crown, tem ali... Não, gente, o que eu fiz? Não fiz nada, não. Tem ali algumas indicações da história da Inglaterra. A história da Inglaterra é uma história espetacular. É uma história que tem um grande impulso no século XVII, né? A mudança da história da Inglaterra no século XVII. Bem, antes da gente entrar no conteúdo específico do século XVII, a gente tem que lembrar daquele conteúdo que possivelmente vocês trabalharam ano passado, que foi a Reforma Protestante. A Reforma Protestante ela aconteceu a partir ali de Lutero, e aí teve impacto na Suíça, teve impacto na França, teve impacto na Grã-Bretanha, né? Muito bem. Acontece que, principalmente na Grã-Bretanha, tem a ver com a questão nacional, com as decisões políticas que o governo inglês queria tomar, porque a Igreja Católica, por ser uma instituição internacional, ela acabava dando pitaco nas decisões políticas internas da Inglaterra. Então, a Inglaterra, o rei, né, o Henrique VIII, que é o pai de Elizabeth I, ele rompe com a Igreja Católica visando algumas coisas, não é só por questões de fé ou doutrinárias, ele rompe porque ele estava interessado nas terras da Igreja Católica, ele estava interessado em ter mais autonomia política e por aí vai. Então, assim, esses movimentos religiosos, esses movimentos ditos religiosos, eles têm muito impactos na economia, na política, na sociedade e por aí vai, tá? Então, eles nunca são... Na verdade, na sociedade, você nunca tem um movimento exclusivamente só político, só social, absolutamente. Então, por exemplo, o pessoal costuma falar assim, a gente não pode ficar misturando política, religião, está tudo misturado, porque nós vivemos em sociedade, sabe? Então, é impossível fazer isso. A política ela está toda embrenhada nas. Por exemplo, o fato de nós estarmos aqui tendo essas aulas remotas tem a ver com uma decisão política, né? O prefeito, as autoridades decidiram que a gente não pode ter aula presencial. Então, portanto, a gente está falando de educação e educação está atrelada a decisões políticas, tá? Então, está sempre vinculado. Então, portanto, o movimento religioso na Inglaterra foi muito importante, porque definiu, então, as bases ali de uma igreja nacional, porque a igreja anglicana, que o Henrique VIII fundou, é uma igreja católica inglesa, basicamente é isso. Só que o movimento reformista, ele acabou criando também uma igreja calvinista, não é o João Calvino, não sei se vocês estão lembrados, mas o João Calvino,
era aquele cara que criou as bases da igreja presbiteriana hoje. Nossa, garrou, hein? Presbiteriana. E os calvinistas, lá na Inglaterra, eram chamados de puritanos. Então, recapitulando, até 1500 e alguma coisa, a Inglaterra era católica, como todos os países europeus, né? A maioria dos países europeus. Só que o Henrique VIII, por causa das mulheres que ele tinha lá, ele quis se divorciar da Catarina de Aragão, e aí o Papa não deixou, ele foi separar. Então, tá bom, ele não quer deixar, então eu vou arrumar uma igreja para mim, para eu separar. Aí ele se separa, e aí casa com a Ana Bolena, a senhora também vai se separar. Ana Bolena é a mãe da Elizabeth I, e aí ele vai criar uma igreja nacional, a igreja anglicana, né? A igreja católica anglicana, a igreja católica inglesa. Bem, só que ao mesmo tempo que tinha essa igreja reformada, também tinha os puritanos. Os puritanos eram os calvinistas, tá? Que acreditavam na predestinação e por aí vai. Então, e isso é muito importante porque os calvinistas, os puritanos, vão ser uma galera que vai, inclusive, ter muita dificuldade na Inglaterra. Alguns deles vão ser expulsos da Inglaterra e vão, por exemplo, para os Estados Unidos. Então, o fato, por exemplo, dos Estados Unidos serem o maior país protestante do mundo tem a ver com essa grande leva de imigrantes que saiu da Inglaterra e foi para lá, tá? Então, o protestantismo nos Estados Unidos é bem marcante, Inclusive tem a ver com a cultura política, com a cultura conservadora que eles têm, tem a ver com esse movimento religioso também. E por que eu estou falando isso? Porque as revoluções inglesas, elas têm a ver também com a igreja puritana, com essas disputas religiosas, tá? Então a gente vai entender isso. Primeiro, como de costume, eu vou mostrar para vocês. Isso aqui, pessoal, isso aqui é uma alegoria, isso aqui é um desenho que vocês estão vendo aqui. E não sei se vou dar para vocês repararem, mas tem uma pessoa decapitada aqui, ó. Eu, sinceramente, eu esqueci de verificar se essa imagem corresponde ao rei que foi decapitado, que é o rei Carlos I. My fault. Mas o que eu quero mostrar, e a partir dessa imagem, que eu quero contar para vocês é o seguinte. O rei britânico, Carlos I, foi o primeiro rei ali da Europa Central a ser decapitado, a ser condenado à morte e ser decapitado. E aí, Edmar, mas e o rei Luís XVI que foi guilhotinado? Não, isso foi depois. O rei foi lá em 21 de janeiro de 1793 que ele foi guilhotinado, o rei Luís XVI. Agora, o rei Carlos I da Inglaterra, ele foi decepado, ele foi decapitado em 1649. Portanto, bem, quase 150 anos antes, né, do Luís XVI. Agora, o que é impressionante é o seguinte, quando eles vão decapitar o Carlos I, a multidão está assistindo e a multidão fica impressionada pelo fato de não estar jorrando sangue azul da cabeça do Carlos I. Aí o pessoal, mas você está me tirando, né? Claro que não vai jorrar sangue azul. Claro que não, gente, porque naquela época as pessoas acreditavam que de fato o rei tinha sangue azul. Então, quando eles olham lá, o rei, ele vai ser decapitado. E primeiro ele morre, né? Então, segundo é sangue vermelho igual a todo mundo, o que as pessoas vão chegar à conclusão? De que o rei é uma pessoa igual a eles. Mas naquela época não tinha esse entendimento? Não, a maioria das pessoas acreditavam que o rei era detentor de uma propriedade mágica, capaz de curar as pessoas somente com um toque. Só de olhar para as pessoas eram curadas. Isso, na verdade, é uma tradição que vem lá dos gregos, mas que foi muito forte no período medieval. Então, o rei, ele tinha uma sacralidade. Na verdade, pessoal, de uma forma geral, pessoas muito poderosas, elas são revestidas. Isso eu acho que meio que na nossa cultura política, a gente tem uma reverência a esse sujeito. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, e não sei se vocês têm a mesma sensação, mas todas as vezes em que eu cheguei perto de uma autoridade política, eu senti uma áurea diferente. Eu não sei se por causa do ritual, enfim. Mas até hoje a gente tem algum resquício disso aí. O fato é que nesse momento, as pessoas olhavam para o rei e falavam assim, cara, o rei é o representante de Deus na Terra. Aquele negócio chamado do direito divino do rei.
Então, as pessoas de fato acreditavam que sairia sangue azul, mas não saiu. Ele é um mortal, igual nós, então, portanto, essa sacralidade do rei absoluto, ela vai se perder. E aí, portanto, o iluminismo que está sendo formado e está sendo constituído ali na Inglaterra, ele ganha muito palco, ele ganha um grande impulso, sim, e provavelmente também, e possivelmente também, pelo fato dessa dessacralização da figura real. Bem, aí com isso, eles percebem que que o sistema absolutista ele não era um sistema inclusivo, representativo, eficaz, moderno, burocrático, racional. Então eles queriam acabar com o absolutismo, tá? Porque na verdade é o seguinte: se você comparar a história da Inglaterra com a França tem os maiores exemplos de reis absolutistas. Na Inglaterra, não. Na Inglaterra você tem dois grandes reis, assim, duas grandes figuras que foram muito importantes, que é o rei Henrique VIII e a Elizabeth I. Mas assim, todos os outros reis que tentaram ser absolutistas, como por exemplo os franceses, não conseguiram, tá? Então, por que na Inglaterra eles não conseguiram? Por causa da tradição do parlamento. A Inglaterra ela tem, desde o século XIII, com a aprovação da Magna Carta, ela tem uma forte tradição parlamentar. Então, assim, até hoje, na verdade, o parlamento é uma instituição muito importante na Inglaterra. Você pode perceber que, mesmo com todas as dificuldades que a Inglaterra passa, a Inglaterra sempre mantém o parlamento como órgão soberano de decisões. Se vocês não assistiram, assistam um filme que fala sobre Churchill. Eu acho que está na Netflix, que é muito legal, que dá para vocês verem como que, mesmo que o Churchill seja uma figura muito forte, né, um cara, uma figura muito importante do século XX, com muito controversa, muito problemática, na verdade, mas o parlamento ali, ele é a figura que ele tem que negociar o tempo todo, tem que se impor, tem que abrir mão, tem que, enfim. O parlamento inglês é uma coisa bastante forte. E aí, todas as vezes que os reis quiseram acabar com o parlamento, eles se deram mal. Por exemplo, o caso do Carlos I. O Carlos I quis enfrentar o parlamento, que acabou, o que aconteceu no final das contas? Ele foi decapitado. Então, você não mexe com o parlamento. Deixa o parlamento quieto, deixa o parlamento funcionando lá. Edmar, Sim. pergunta aqui da Ana Clara. O que significa essas letras nas pilastras? Na verdade, ó, se for ali em cima nas pilastras, eu estou vendo um X, na verdade, mas tem um FC, né? Agora que eu vi. Não faço a mínima ideia, absolutamente. Não faço a mínima ideia. Eu acho que tem a ver com a questão da divisão, mas eu não faço a mínima ideia do que significa essas letras aí, não. Tem um A, tem um F, tem um A, tem um B, tem um C. Sei não. Não sei por quê. Bem, então é isso, tá? Então, feita essa grande introdução, vamos para frente. Bem, a cronologia. Eu disse para você que os reis mais importantes ali que poderiam ser tidos como reis absolutistas são Henrique VIII e Elizabeth I. Bem, Elizabeth I, tal como a sua atualização, que é a Elizabeth II, porque a Elizabeth II já tem 497 anos de idade e tem uns 470 que ela está no poder. Mas a presidente dela, que foi a Elizabeth I, ela também ficou muito tempo no poder. Só que um dia, né, mesmo as pessoas longevas, elas morrem, né? Então isso aconteceu com a Elizabeth I, que morreu em 1603. Como ela não teve filho, então o que aconteceu? A dinastia Tudor chegou ao fim. Então, ela era filha do Henrique VIII, então ela substituiu o pai, teve uma situação muito controversa depois que o pai morreu, aí teve uma confusão danada, inclusive a Blood Mary, surgiu nessa época também, que era prima lá, né, da rainha Elizabeth, mas a rainha Elizabeth, ela surgiu ali em 1603, surgiu, olha eu falando, viajando, mas a rainha Elizabeth morreu em 1603 e com isso acabou a dinastia Tudor. Tá?
cujos maiores representantes foram Henrique VIII e a Elizabeth I. Bem, com isso, inaugura-se uma nova dinastia, chamada dinastia Stuart, que era uma dinastia escocesa. Tá? Então aí eles chamam lá o rei da Escócia, que é o James the First. James the First, ele é chamado. Sim, aí o pessoal vai dizer, a rainha morreu, você não queria ser, você não gostaria de ser o rei aqui pra gente, não? E aí ele assume. E ele vai governar de 1603, o James vai governar de 1603 a 1625. Aí depois ele é substituído pelo seu filho, o Charles I, que é o Carlos I, que vai ser decapitado. E o Charles I, o Carlos I, vai governar de 1625 até 1649 e tal, mas na verdade ele governa bem menos porque ele vai ter problemas, vai ter a guerra civil, e aí ele, enfim, ele vai ficar até a morte. O pai dele, o Jaime I, é um cara mais de boa, assim, é um cara que entendeu a força do parlamento e ficou ali e tal, não, de boa, tranquilo, beleza. Mas o Carlos não, o Carlos I queria ser absolutista, católico, e aí tretou com o parlamento e aí ele se estripou. Bem, a Inglaterra teve um curto período com uma experiência republicana, teve república na Inglaterra, que durou aí de 1649 a 1658. Muitos dizem que, na verdade, a República Puritana, ou República de Oliver Cromwell, foi, na verdade, uma ditadura, mas isso também a gente vai verificar se de fato foi uma ditadura mesmo ou não. Então, esse período aqui em que o rei Carlos I foi decapitado, houve-se um sistema parlamentar republicano, né? Como funciona, por exemplo, ali na Alemanha, tá? Tem um presidente e tem um chanceler, tá? E aí eles dividem o poder ali. Bem, depois dessa breve experiência republicana, tem uma restauração da monarquia com a dinastia Stuart. E aí o filho do Carlos I, que estava lá na França, ele se refugiou para lá porque o negócio ficou ruim, o pai morreu, decapitado, e vai ficar lá vendo de colher esperando que... Não, ele foi embora, foi para a França, e aí ele ficou lá na França, inclusive na corte católica francesa, né? Então, ele é católico também. E o problema todo é que a Inglaterra era anglicana e com um forte grupo puritano. Então, eles eram protestantes. E o rei Carlos II aí era católico. Então, era um problema sério. De qualquer forma, ele volta. E ele vai ficar no poder de 1658 a 1685, o Carlos II. E aí depois ele morre, e aí vem o seu filho, o Jaime II, que assume ali em 1685 e vai ser deposto em 1688 pela chamada Revolução Gloriosa. E aí ele toma um golpe da própria filha e do genro. E aí ele é derrubado do poder, e aí eles fazem e instituem na Inglaterra, a partir de 1688, a monarquia parlamentarista, que existe até hoje, né? Então, a monarquia parlamentarista, do jeito que nós conhecemos hoje, ela vem da Revolução Gloriosa. A gente chama essa aula de revoluções inglesas, primeiro, quando o rei Carlos I ele é derrubado, destronado, e ele é decapitado, e aí então eles impõem, a gente chama isso de Revolução Puritana. E a Revolução Gloriosa é a restauração da monarquia, só que submetida ao parlamento. Então, é uma monarquia parlamentarista, que segue até hoje, né? A gente tem aí 700 e poucos anos aí, de 730 anos de monarquia parlamentar, sem muitos problemas, né? Sem muitos problemas. A gente tem uma historinha aqui, outra colar, mas assim, a coisa segue lá uma forte tradição. E esses sistemas longevos, assim, há pouca gente que questiona isso, essa monarquia parlamentar na Inglaterra. Enfim, mas por causa também dessa história da sacralidade, dos rituais que são cumpridos, enfim. Os rituais, pessoal, eles são mais importantes do que a gente imagina. Muita gente acha que o ritual ele é apenas uma coisa para, sei lá, para demonstração pública, mas o ritual ele se relaciona
com a necessidade de se construir uma ideia. Então, por exemplo, se eu sou professor, né? E aí tem alguns rituais estão ligados à minha figura de professor, porque a escola, de uma forma geral, a escola é uma instituição tradicional. Então, espera-se que o professor, por exemplo, ele também cumpra determinados rituais. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e começar a falar muita gíria, quer dizer, eu falo, mas enfim, mas se eu chegar aqui e só falar gíria, ou se ficar só brincando, ou não falar do conteúdo, ou por aí vai, então, obviamente, que eu estou fora do ritual, sabe? E, portanto, eu não estou cumprindo com aquilo que se espera de mim, pela instituição, pelos alunos, pelos colegas e por aí vai. Então, nós temos que cumprir certos rituais, como alunos, como professor, enfim. Agora, isso é levado à última potência quando a gente pensa, por exemplo, a questão dos políticos, né? Então, o rei tem rituais que ele cumprir, a rainha, o presidente, os chefes da Câmara dos Deputados, né, o presidente da Câmara dos Deputados, e por aí. Todos esses caras, eles têm rituais que eles precisam cumprir para que, inclusive, reforce a ideia do poder que eles estão representando, né? Então, esses rituais são importantes. Eu não estou falando que se Edmar, você concorda com isso? Não, o que eu concordo e deixo de concordar é outra história. Mas a questão é que a credibilidade pelo sistema que a gente fez é muito importante que as pessoas que estão ocupando os cargos compreendam a necessidade de determinadas posturas, determinado decoro, tá? Então, o decoro, ele é muito importante, tá? Para tudo e qualquer coisa que você fizer. É claro Edmar, que, por exemplo... Sim. não é exatamente uma pergunta da matéria, mas o Rafael Azevedo está perguntando no chat. Edmar, você está colocando os nomes traduzidos e não os originais para simplificar mesmo? Para... Na verdade, no Brasil, eu não sei porquê. Quer dizer, eu tenho... Não vou falar dela, não. Mas no Brasil, a gente tem uma tradição de algumas coisas a gente manter o nome no original. Mas em relação a esse conteúdo, a gente sempre traduziu. Eu lembro, assim, de livros mais antigos, livros da década de 70, 60, que traziam o nome em inglês. Mas agora não, agora a gente traduz, né? O Carlos II, Jaime II, a gente traduziu, né? O Charles vira Carlos, né? Engraçado porque a gente tem Charles e tem Carlos no Brasil, né? Mas é o mesmo nome. E Jaime também, a gente tem James, eu já vi gente chamar com o nome James, e tem Jaime também. Enfim, mas a gente já tem um costume de traduzir. Tá? Muito bem. Então vamos ver como é que se deu essa cronologia para levar essa toda a situação. Então as revoluções inglesas basicamente quando há a proclamação da República, né, chamada Revolução Puritana, o rei é derrubado, Carlos I, e eles proclamam a República, e a Revolução Gloriosa, quando a monarquia ela se torna monarquia parlamentar. Tá? Muito bem. Olha só, uma coisa muito importante que a gente tem que entender, né, no contexto político inglês, é a composição da Câmara. Tal como, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem nós temos o legislativo brasileiro é bicameral. A gente tem a Câmara dos Deputados e o Senado, né? Então, os deputados federais são eleitos para 4 anos e os senadores são eleitos para 8 anos. Bem, lá na Inglaterra, nós temos a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes. Essa Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes é uma tradição que já vem há vários séculos, né, que eles têm essa divisão. E é muito interessante essa divisão porque marca a representatividade. Quem que eles representam, por exemplo? A Câmara dos Comuns, que é a grande parte, né, dos deputados, eles representam a pequena e média nobreza e também a burguesia enriquecida, né? Os conhecidos como gentry. E já a Câmara dos Lordes, ele representa a nobreza proprietária de terras, o alto clero, a elite da elite da elite da elite, a galera muito mais tradicional. Então, os lordes têm a ver com a questão dos nobiliarcas, né? Dos nobres, e a Câmara dos Comuns são aquelas pessoas que não são a nobreza tradicional. A galera que adquire, por exemplo, título de nobreza comprando. Então, essa galera se enriqueceu tal, e aí quis participar ali dos rituais nobiliárquicos e comprou um título de nobreza. Entretanto, essa
tem negócios, tem empresas, tem manufaturas e por aí vai. E muitas vezes, antes de existir a possibilidade deles comprarem títulos nobiliárquicos, eles eram subrepresentados. A Inglaterra aconteceu uma coisa muito interessante, é que, diferentemente, por exemplo, de Portugal e Espanha, a Inglaterra ela não tinha um império colonial. Naquele momento, a gente está falando do século XVII, século XVIII, era uma potência marítima, e ela vai se tornar uma potência marítima, inclusive graças às ações que vão acontecer nesse período que a gente está estudando. Mas ela tinha o quê? Ela tinha basicamente os Estados Unidos, as 13 colônias nos Estados Unidos e algumas ilhas do Atlântico, né? A Inglaterra vai se tornar uma grande potência territorial depois, principalmente a partir da Revolução Industrial. Mas nesse momento ela é uma potência marítima. A burguesia inglesa ela cresce bastante com as atividades de manufatura feitas dentro da Inglaterra. Por quê? Enquanto Portugal e Espanha estavam envolvidos lá na colonização e extração de produtos das suas colônias, a Inglaterra fez o quê? A Inglaterra investiu na produção de manufatura. E por isso que a Inglaterra vai se tornar a grande líder da Revolução Industrial, né? Porque ela encontra as condições ótimas ali para produzir e se tornar a grande oficina do mundo. A Inglaterra vai produzir coisas para o mundo inteiro. Bem, o que acontece? O problema, a burguesia na Inglaterra enfrenta o mesmíssimo problema que ela enfrentou em todos os lugares. A burguesia enfrentou sérios problemas nos Estados Unidos, a burguesia... No Brasil é diferente, o Brasil é bem complicado, na verdade. Mas a burguesia enfrentou forte resistência e problemas na França, em Portugal, na Espanha e por aí vai. Porque geralmente quem mandava na bagaça era a nobreza e o clero. E a burguesia trabalhando, produzindo, ganhando dinheiro, não tinha os seus interesses representados no parlamento. E aí, para tentar resolver um pouco esse problema, cria-se a Câmara dos Comuns para levar os interesses da burguesia para o parlamento. E aí a burguesia, então, ela começa a ser ouvida mais. Não o suficiente para que as coisas mudem. Tanto é que a burguesia vai liderar uma revolta contra o rei, porque o rei queria se tornar lá absolutista e eles perceberam que ia tudo retroceder. Bem, então a presença da burguesia na Câmara dos Comuns foi fundamental para garantir o protagonismo da burguesia nas decisões políticas. E quando o rei quis retroceder isso, a burguesia gritou e enfrentou o rei. E ao enfrentar o rei, conseguiu vencer, inclusive, o rei, né? Bem, mas daqui a pouco eu vou contar essa história. Bem, a Câmara dos Lordes, tradicionalmente, apoiava as decisões do rei quando o rei não fazia besteira, né? Por exemplo, Henrique VIII, que era um mulherengo, que ficava com um monte de mulher, chega um determinado momento ali, que até mesmo o alto clero, ele fica assim, ô Henrique, você está abusando, cara, não faz isso não, viu, Henrique? Iglesias. Mas aí, então, chegam alguns momentos que o parlamento fica ali, mas geralmente o parlamento, a Câmara dos Lordes, é fiel ao rei. Já a Câmara dos Comuns, por causa da burguesia, e por causa também dos mercadores e, enfim, industriais, empreendedores, são favoráveis às políticas liberais, tá? Então, basicamente, você tem esse cenário, né? A Câmara dos Comuns, representados pela burguesia, e a Câmara dos Lordes, representada pelos interesses da alta nobiliarquia. E isso vai colidir em algum momento, tá? E isso que vai, né, no final das contas, levar à revolta da Câmara, do Parlamento, que vai culminar com uma guerra civil. Bem, em 1628, no governo de Carlos I, ele assume o governo de 1625, em 1625. O pai dele, o Jaime I, foi de 1603 a 1625. Então, o Carlos I assume em 1625. Beleza. Já em 1628, há um documento, aprovação de um documento, pelo parlamento, na verdade uma imposição, porque eles perceberam que o Carlos I estava tomando os discursos, a postura, ele estava flertando ali com o absolutismo. Então o parlamento ficava ali arrepiado com aquilo. E aí, para evitar que o parlamento para evitar que o rei começasse a tomar decisões da sua própria cabeça, o que eles aprovaram? Eles aprovaram a chamada petição dos direitos do parlamento. E essa petição de direitos,
que é um documento muito importante para a história da Inglaterra, prevê que é o seguinte, ó, toda e qualquer decisão que o rei tomar, ele precisa consultar o parlamento para novos impostos e outras decisões. Então, ele não pode ficar tipo, fazendo coisas do seu próprio e da sua própria cabeça. A Maria de Fátima havia me perguntado anteriormente o que representavam aquelas letras. Eu tenho a impressão que esse prédio aqui, anterior que a gente viu, ele é a parte externa do parlamento. E aqui nós temos a parte interna do parlamento. Olha, percebe que inclusive que as janelas se parecem, né? Então eu acho que aqui, então tem a ver com a questão do parlamento, viu aquelas letras lá? Foi a Ana Clara ou não? Foi a Ana Clara que perguntou. Foi a Maria de Fátima. Bem, enfim, então em 1628 é aprovado esse documento para que o rei, para aumentar qualquer tipo de imposto, ele deveria consultar o parlamento. O rei deveria consultar o parlamento. E por que o parlamento aprovou? Ixi, não é possível cair. Eu caí, mas voltei. Eu caí, mas voltei. Caí, mas voltei. Então, é o seguinte. Percebam que, pessoal, eu não sei se vocês já se deram conta, mas esse momento da história, no 8º ano que a gente está estudando, são tretas entre reis e os seus parlamentos, né? Tirando o caso dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos eram uma colônia, e logo depois da independência tem a proclamação da República, né? Eles é um Estado federativo, mas se você olhar a situação, por exemplo, da França, olhar a situação no Brasil, inclusive, e da Inglaterra, é sempre uma treta, uma dificuldade enorme dos reis tentarem governar a revelia do seu parlamento. Então, no momento em que a burguesia está ascendendo. Então, assim, a burguesia, ela vai pegar em armas, ela vai fazer revolução, vai fazer guerra para impor a vontade dela. Então, a gente olha o mundo, tá, como nós olhamos hoje, esse mundo capitalista, em que o liberalismo é celebrado, pelo menos em termos políticos, né? E aí, a gente, na verdade, a gente está colhendo alguns frutos almejados pelos burgueses naquele período. Então, o que nós somos hoje, em termos políticos, sociais e econômicos, em grande medida, é resultado das aspirações das revoluções burguesas, que contribuíram para configurar o mundo que nós vivemos hoje. Beleza? Bem, 1628 tinha lá a petição dos direitos para o rei convocar o parlamento, né, em caso de aumento de impostos, e aí o rei convoca, de fato, em 1640. O rei, as dificuldades econômicas que a Inglaterra estava passando, então para aumentar. Só que o parlamento começa a desconfiar que o rei está fazendo coisa errada, inclusive que o rei havia roubado o ouro da Torre de Londres. Bem, com isso, o parlamento desconfiado, ele começa a se impor, ele começa a protestar, ele começa a questionar, ele começa a criticar de forma tão virulenta que eles conseguem, inclusive, derrubar alguns ministros do rei. E aí, o rei imediatamente, aí em 1640, no mesmo ano que ele convoca, ele dissolve o parlamento. Então ele convocou para aumentar os impostos, aí criou-se uma confusão, porque o rei foi tentar impor novos impostos, aí a burguesia está ali desconfiada sobre as atitudes do rei. Então, Carlos I não era um cara habilidoso, ele não soube lidar com o parlamento, ele convocou o parlamento e desconvocou, e isso criou mais animosidade ainda com o parlamento. E aí, então, o parlamento, principalmente a Câmara dos Comuns, que aí é representado pelos interesses da burguesia, ele começa a se impor e criticar fortemente o governo do rei Carlos I. Então, ele convoca e dissolve. Isso ficou conhecido como Short Parliament, né? E aí, bem, ele desconvoca e aí ele vai ter as consequências que ele vai ter que enfrentar. Tem um sujeito muito importante nessa história, que é o William Laud, que era um forte aliado do rei. Ele era um forte aliado ali
ele era um padre, né, um bispo, né, e ele queria aproximar os rituais anglicanos aos católicos. Bem, o que acontece? Na verdade, por isso que eu falei que a igreja anglicana, ela na verdade é uma igreja católica nacional, porque os rituais se parecem muito, inclusive. Aliás, me disseram que tem uma igreja anglicana aqui em Belo Horizonte, ela fica ali perto do João 23. Eu, inclusive, fui a um casamento ali, mas eu não percebi, enfim. Mas eu não sei se é anglicana ou se é bizantina. Na verdade, eu preciso verificar essa informação. Eu sempre falo que vou verificar, nunca confiro. De qualquer modo, ela se parece. A igreja anglicana se parece com a igreja católica. Bem, mas esse bispo, o William Laud, ele então propôs essa aproximação com os rituais católicos. E o que aconteceu? Grande parte da burguesia inglesa tinha se convertido ao puritanismo, que é o calvinismo, como o calvinismo é chamado na Inglaterra. Acontece que e por que a burguesia aderiu a essa religião? Por causa da predestinação. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas a teoria da predestinação, de grosso modo, diz mais ou menos o seguinte, que Deus já há uma escolha, as pessoas já estão predestinadas a serem salvas. Só que a gente não sabe. Não sei se sou eu, se sou você, enfim, né? Então, portanto, a gente tem duas atitudes em relação a isso. Primeiro, a gente tem que procurar os sinais da graça de Deus na nossa vida, a presença de Deus na nossa vida, então a gente tem que procurar isso, Deus está presente na nossa vida, porque de repente esses são os indícios que dão conta da nossa salvação ou não. E segundo, mesmo que a gente não alcance, enfim, de repente, né, a gente não seja predestinado, talvez empreendendo, ou talvez a gente fazendo, ou tendo uma prosperidade material, a gente consiga alcançar a misericórdia divina, a graça divina, né? Porque a salvação, segundo o preceito cristão, ela não é mérito individual do sujeito, ela é uma graça divina, né? Então, o que acontece? Então, você poderia alcançar a salvação por misericórdia de Deus. O que então os caras traduziram, né, em termos práticos? O que a burguesia entendeu dessa história toda? Ele dizia o seguinte, cara, quanto mais eu me enriquecer, mais evidências eu tenho de que eu estou sendo abençoado por Deus. Então, a burguesia, ela se vale do princípio de que ter lucro e ter prosperidade econômica é uma bênção de Deus. O que feria mortalmente a cultura católica, que dizia que o lucro, por exemplo, era coisa do demônio, né? Demoníaco, um pecado. Então, a teoria da predestinação, ela dá um alívio espiritual para a burguesia. Então, a burguesia adere em massa à igreja calvinista, à igreja puritana, né? Então, assim, e aí quem é católico, quem é anglicano lá na Inglaterra? Anglicano e católico é basicamente a alta nobreza, a nobreza tradicional, né? E quem adere ao puritanismo é a burguesia em ascensão, né? E aí a gente percebe, na verdade, que os conflitos que vão se dar em torno da política, eles são também de ordem religiosa. Tem um fundo religioso também, né? Porque a burguesia queria se impor, inclusive a sua moral. A burguesia já tinha sido muito perseguida, desde o surgimento ali dos primeiros puritanos ali na Inglaterra. E aí, então, eles vão, nesse momento, como tem representantes dos puritanos no parlamento, eles querem, né, ter a liberdade de culto preservada, eles querem que seus interesses econômicos sejam representados, sejam impostos, por aí vai. Então, os puritanos, eles vinham com desconfiança todo e qualquer movimento do rei ou do parlamento, ou da Câmara dos Lordes, ou de qualquer autoridade que levasse a Inglaterra de volta para o catolicismo. Então, eles ficavam ali disputando, tinha esse fundo religioso também, tá? Então, duas coisas importantes. Politicamente falando, o rei convoca o parlamento, dissolve o parlamento. Inocente. E aí, assim, ao mesmo tempo, tem a burguesia que aderiu ao puritanismo, e você tem a alta nobiliarquia, que era anglicana e católica, né, mais tradicional. Então, essa é a configuração política e religiosa da Inglaterra neste momento.
pré-guerra civil. Bem, o que acontece no final das contas? Depois que o rei dissolveu o parlamento, ele viu que o negócio ficou ruim para ele. Ele viu que a galera ali ficou muito brava, que a galera ficou ali possessa, e ele convoca ele novamente. Tá bom, gente, tudo bem, tá? Convocar que vocês querem, então tá bom, volta, gente, volta. Aí ele reconvoca. E esse parlamento ele vai ficar reunido, sem ser fechado, até 1653. Aí é chamado de Long Parliament. Bem, e esse parlamento, quando ele é convocado novamente, quando ele começa seus trabalhos, ele percebe o seguinte, cara, a gente não pode permitir que o rei tenha esse tanto de poder e que fique convocando e controlando o parlamento a seu bel prazer. Não pode, absolutamente. A gente tem que agir, bater de frente com essa ideia aí. E aí, obviamente, que o rei Carlos I, que não era um cara muito habilidoso e não tinha tido aula de história com o Edmar para saber quais seriam as consequências disso, ele dobrou o preço, né? Ele falou, vamos ver o que vai acontecer. Mas aí o que basicamente esse Long Parliament ele está tentando fazer? Tentar diminuir o poder do rei, ter um controle sobre a igreja, para que a igreja, que não seja o contrário, que a igreja tente controlar o Estado, mas que o Estado controle a igreja, que a igreja seja um dos pontos do Estado, e não o Estado seja um dos pontos da igreja. Porque, não sei se você sabe, mas nessa época o chefe da igreja anglicana era o rei. Então, aí as coisas se misturavam muito, tá? Enfim. E tem uma coisa muito interessante que acontece nesse Short Parliament, nesse Long Parliament, que eles tentam abolir o exército permanente. E por que eles propõem isso? Porque eles temiam que o exército poderia funcionar segundo as vontades do governo, do rei. E o que acontece? Por exemplo, eu vou falar uma coisa bem difícil agora, viu, gente? Então, vocês prestem muita atenção. Parem o que vocês estão fazendo para prestar atenção em mim. Seguinte, tem uma diferença entre governo e Estado. Eu já falei disso, mas eu quero sempre falar disso para vocês entenderem o que eu quero dizer. Por exemplo, vou dar um exemplo do Brasil, e aí eu volto aqui na Inglaterra. O Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro, ele não pertence ao governo, ele pertence ao Estado. Obviamente, por exemplo, o governo. Vamos supor que a gente, sei lá, o Suriname mande uma bomba no Brasil e a gente vai ter que declarar uma guerra ao Suriname, né? Aí o que o presidente faz? O presidente ele vai lá no Congresso, né, discute com o Congresso e aí aprova, né? Aí o Supremo Tribunal Federal percebe se aquela decisão é correta ou não. Cumpridos todos os rituais de aprovação legislativa, executiva e judiciária, então aí o governo, porque tanto o Supremo, se bem que o Supremo ele vai ficar ali, né, o ministro do Supremo fica ali até a aposentadoria, mas é provisório também, né? Então o ministro ele fica, entende? Eles ficam provisoriamente ali, tá? Mas esses caras, eles ficam por um tempo no poder. Então, independente do que eles façam, eles não são maiores do que as instituições que eles representam. Então, por exemplo, o presidente do Senado, ele não é maior do que o Senado. O Senado é uma instituição que vai permanecer mesmo depois da morte do seu presidente. E por aí vai. Então, o que eu quero dizer com isso é que um governo judiciário, executivo, legislativo, são os moradores, são os administradores de uma casa. A casa é o Estado. A casa permanece. De vez em quando a gente faz uma reforma na casa, de vez em quando a gente muda a estrutura, de vez em quando a estrutura fica meio abalada, mas a casa está lá. E aí ela vai recebendo novos moradores, que fazem uma reforma aqui, outra colar, enfim. Então, a casa é o Estado e os seus moradores, administradores provisórios, é o governo. E o que acontece? Para que a casa, por exemplo, fique protegida, tem uma instituição que é muito importante, que é o Exército. O Exército ele não pertence ao governo, o Exército pertence ao Estado. Então, se, por exemplo, se me tornar presidente, e aí, por exemplo, eu mandar um ataque para o Suriname sem nenhuma aprovação, o Exército não precisa me obedecer. O Exército não precisa me obedecer, porque eu não posso tomar decisão na minha cabeça. Então, qual que é o temor que tinha lá na Inglaterra? O temor é que como o rei representava o governo
e representava o Estado, numa monarquia absolutista, Estado e governo é a mesma coisa, não é separado. Numa monarquia parlamentar, o rei representa o Estado e o parlamento representa o governo, tá? Então tem essa diferença. Agora, neste momento, a gente viu o parlamento convocado, sendo desconvocado, o parlamento não estava firme, ainda não, sabe? E aí, com isso, eles queriam que o exército não fosse permanente, para que o rei não utilizasse o exército contra a sua população. Então, por isso que eles queriam a abolição do exército permanente. Tá? Bem, acontece que, por um outro motivo, na verdade, tem uma outra questão lá. A Inglaterra está com um problema. A Irlanda, ela tinha algumas questões de fronteira, algumas questões de Edmar, te administração. interrompendo aqui. Sim. Carol Brandt está pedindo para repetir a diferença entre Estado e governo para eu anotar. Para ela anotar. Isso isso é bem difícil mesmo, viu? Porque é uma ideia muito abstrata. Foi bom você ter feito essa pergunta, viu, Carol? Seguinte, vamos lá. Vamos imaginar que governo e Estado seja uma casa e seus moradores, tá? Então, Estado e governo é uma casa e os seus moradores. A casa é o Estado. E nesse caso, desse exemplo que eu estou utilizando, a casa, ela permanece, é uma casa permanente, que vai precisar ser reformada, que vai precisar ser reestruturada, mas é uma casa permanente. E os seus moradores são provisórios, eles ficam ali por um tempo dentro dela, administrando, fazendo as reformas, enfim. Então, o governo é aquele que executa, faz com que a casa funcione, porque a casa precisa ter água, precisa ter luz, precisa ter gente trabalhando, enfim, né? Então, o governo são as pessoas que, por um mandato provisório, não, por um mandato durante um determinado tempo, exerce a administração da casa. E a casa é aquilo que nos representa, é o símbolo daquilo que nós somos, é o nosso Estado. O Estado brasileiro está representado pelas instituições. Por exemplo, o TSE, que foi o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que foi responsável por fazer as eleições, é uma instituição que atualmente tem o ministro Barroso, que é o presidente do TSE. Até ano passado era um outro ministro. Enfim, então está sempre mudando as pessoas ali, mas a instituição permanece, tá? Tem funcionários de carreira e por aí vai. Mas tipo assim, dá para pegar no TSE? Não, tem lá um local, um prédio, onde tem as urnas eletrônicas, onde tem os sistemas, enfim, midiáticos para fazer com que as eleições aconteçam, enfim. Mas então tem um prédio, né? Tem um prédio, efetivamente falando. Mas as pessoas que estão ali trabalhando naquele prédio mudam, né? De quando em quando essas pessoas mudam. Então, eu falei do TSE, mas eu poderia falar de muitas outras instituições a nível municipal, estadual e federal. Então, o Estado são as instituições brasileiras para garantir que a Constituição seja cumprida. E quem é o governo? O governo são os administradores dessa casa, tá? Que aí o governo ele tem o executivo, tem o judiciário e tem o legislativo. Por exemplo, as eleições que nós tivemos agora domingo, antes de ontem, foram eleições para o executivo municipal e o legislativo municipal. Então, por exemplo, o prefeito de Belo Horizonte, ele foi reeleito, mas ele não vai permanecer, ele vai ficar mais 4 anos e vai embora. A prefeitura permanece, entende? Então, a prefeitura é o Estado, são as instituições estatais. Oh, meu Deus do céu, eu tinha tanta coisa para falar ainda, Eu não falei nem metade das coisas que eu precisava falar. Entendeu, Carol? Essa ideia é difícil mesmo, tá? Então, o Estado são as instituições e o governo são os administradores dessa casa, tá? Mais alguma pergunta, pessoal?